Olá, bem-vindos ao videocast do Jornal de Negócios com a Fidelidade. Vamos falar do mercado imobiliário. O nosso convidado é Pedro Lencastre, tem 49 anos, tem uma experiência já longa na JLL, começou em 2007 como diretor de Capital Markets e em 2011, portanto em plena crise, apanhou o mercado numa circunstância, enfim, a mergulhar por uma piscina vazia, em 2011, dizia eu, e continua em função, significa que dobrou o cabo das tormentas, que passou a ser o cabo da boa esperança, já que o mercado imobiliário hoje em dia é aquilo que todos nós sabemos, pelas boas e pelas más razões, quando queremos comprar e não conseguimos, tendo em conta os valores. Bem-vindo, Pedro. Começamos exatamente por aí. O momento que vivemos do mercado imobiliário nesta altura, e olhando em particular para Lisboa e para o Porto, e depois talvez para alguma outra área, alguma outra geografia que queira falar. Como é que estamos? Eu acho que o mercado imobiliário está bem e recomenda-se. Enfim, tem havido uma evolução muito grande no mercado nos últimos anos e Lisboa e Porto a tirarem mais partido, se calhar, do resto das regiões ou do resto do país. São as capitais, no fundo, são as principais cidades e é onde a maioria do investimento está canalizado. Sim, Lisboa é 30%, mais de um terço do investimento, não é? Quer dizer, quando falamos em termos de compra de casas, sim, e em termos de imobiliário comercial, porque quando falamos de imobiliário, falamos de imobiliário residencial e imobiliário comercial, que são duas vertentes completamente diferentes, onde a JLL está em ambas e com uma boa presença. Mas sim, Lisboa, o mercado está bem, mas o mais importante do que está bem é que ainda vai estar melhor, porque ainda há muito por fazer neste mercado aqui em Portugal. Há uma dinâmica gigantesca em termos de imobiliário a nível mundial. As cidades estão a ser transformadas, a população está a crescer, vai-se construir cada vez mais. Há conceitos novos para se trabalhar, para se viver. Portanto, tem uma leitura positiva do mercado. Olhando concretamente, enfim, os números do INE, números relativos ao primeiro trimestre, davam um crescimento substancial de 25% face ao período homólogo, tinham-se, enfim, o mercado estava de facto a crescer e os preços tinham subido 13%, em média 13%, o que significa que em Lisboa houve sítios onde subiu muito mais do que 13%. Sim, não é? sim. Não, em Lisboa há um mercado, às vezes fala-se muito da questão dos preços. Em Lisboa e as pessoas chocam-se um bocado com a questão dos preços, mas o que é facto é que a maioria daquilo que se tem construído é para um segmento alto ou muito alto, médio alto. Não é médio alto, é alto, não é? Alto, sim, é o médio alto. Mas a maioria, e portanto, isto às vezes usa um bocadinho a analogia que era como se Portugal não tivesse hotéis de 5 estrelas e só tivesse hotéis 3 e 4 e agora passasse a ter também hotéis de 5 estrelas e obviamente que os preços sobem muito. Estamos a falar de casas a partir de residências, a partir de que valor? Esse mercado que está a caracterizar agora? Eu acho que nós falamos de um mercado de segmento médio alto a partir de casas de 500 mil euros para cima e esse é um mercado que tem subido mais. Obviamente que o mercado mais baixo também tem subido, mas por uma razão, não é por causa da procura, que é muita, mas sobretudo por causa da oferta, que é quase inexistente, que é muito curta. Que é muito escassa. Mas é que quem olha para o mercado imobiliário, que enfim, de facto, uma evolução, a qualidade das casas é muito superior ao que se fazia há apenas 10 anos em Lisboa, a qualidade da arquitetura, até dos materiais, provavelmente, melhorou tudo. Quer dizer, se havia coisa má em Portugal era a construção. Em regra a construção era má, hoje já não acontece isso e portanto temos uma oferta de facto de qualidade, mas torna-se difícil pagar estes preços, isto é, mesmo para uma classe média alta portuguesa, os preços que são praticados são elevados. Claro, pode comparar com o que se passa em Madrid, ou o que se passa em Paris, ou o que se passa em Londres, ou nas capitais europeias, e Portugal continua a ter um preço por metro quadrado mais baixo, mas ainda assim estamos a falar de um salto muito agressivo nos últimos anos, ou não? É um salto agressivo aliás, é um salto. Os portugueses, a coisa que mais querem é mudar de casa. Nós vimos isso durante a pandemia, fizemos um inquérito e 45% das pessoas queriam mudar de casa. Se tivéssemos esse mesmo inquérito uns anos antes era um terço, ou seja, só 13% das pessoas queriam mudar de casa. E portanto com os preços como estão é mais difícil os portugueses comprarem, mas isto lá está, tem muito a ver com, há uma concentração muito grande de promoção imobiliária e de construção nos segmentos altos, há muita vontade dos promotores imobiliários que o fazem
toda a parte do mundo, e nos países mais sofisticados, digamos assim, e que põe muitos recursos no segmento médio, que é aquele que a população mais procura, mas em Portugal é muito difícil. O segmento médio tem pouco investimento, é isso? Tem pouco investimento porque é muito difícil, porque o segmento médio todos os segmentos em termos de carga fiscal são muito penalizados aqui no nosso país, e o segmento médio é aquele que acaba por se sentir mais, porque cerca de, enfim, entre o IVA da construção, entre o IMT que se paga, entre o IMI, entre as várias taxas e taxinhas, tira margem parte ao construtor e ao promotor, tira margem. Não, aumenta o preço final e, portanto... Aumenta o preço final, logo tira mercado. E, portanto, a equação para não tirar mercado, tem que se reduzir o preço. Exatamente, a equação, as contas não fecham, e os promotores, promovem quando há condições, não é? E quando têm também condições económicas para o fazer. Pois isso, de facto, é um aspecto relevante que não tem sido referido. Aquilo que mais vemos são, de facto, os apartamentos de nível superior de 1 milhão, 900 mil euros, 2 milhões de euros, 3 milhões de euros. E não ouvimos falar de edifícios para a classe média, não é? Não se ouve falar de edifícios para a classe média, e não é por falta de vontade. E haveria mercado, claro. Haveria muito mercado. Nós em termos residenciais, estamos, enfim, nesse segmento parámos há 30 anos, parámos completamente. Houve um mercado, que é um mercado de escritórios, que há 30 anos deu um salto muito grande, e porque houve investidores institucionais que começaram a investir no mercado de escritórios, e os preços são preços normais. Portugal até é das cidades europeias onde os preços são mais baixos, mas houve um mercado no residencial onde isso não aconteceu. Portanto, nós no residencial há muita coisa para fazer ainda. Sim, o que se faz no residencial para a classe média são aqueles edifícios em zonas, enfim, dentro de Lisboa, mas nas zonas limítrofes da saída de Lisboa, da Lumiar, quer dizer, são nessas zonas edifícios, mas faz pouco mesmo assim, são poucos. Faz-se muito pouco, devia-se fazer muito mais, há vontade de fazer muito mais, há procura para se fazer muito mais. Mas tem que se mudar o enquadramento fiscal. Mas tem que ser, eu acho que é uma das razões, uma das fortes razões é essa, tem a ver com o enquadramento fiscal, tem a ver com... E se olharmos para o peso, enfim, isto é mesmo falar da vaca fria e das dificuldades, e aliás há muito preconceito também sobre isso. Fala-se dos vistos gold, da importância que teve a certa altura para o país trazer investimento, mas que terá provocado ou terá gerado o início dessa bolha imobiliária, que eu gostaria também de saber se concorda, se há ou não uma bolha. Não há bolha nenhuma, e acho que isso é um mito, essa questão dos vistos gold. Os vistos gold representam menos de 1% de todas as casas que são vendidas em Portugal. E em Portugal são 3% é que vão para estrangeiros, segundo li. Pronto, e portanto, lá está, os estrangeiros também, mais do que 3% dos estrangeiros ocupam os hotéis de 5 estrelas, com certeza, não é? E portanto, não se fala em bolha de valores praticados nos hotéis, são nichos diferentes. E portanto isso é um mito. Os vistos gold foram importantíssimos para colocar Portugal no mapa. Não se falava de Portugal em termos imobiliários nem na China, nem no Brasil, nem nos Estados, e muito menos nos Estados Unidos, e portanto passou a falar-se. E as pessoas começaram a visitar-nos, a ficarem super surpreendidas com o que nós temos, com o que Portugal tem para oferecer, apaixonadas, e entraram, não se vão embora, e não é por causa, quer dizer, espero que não se vão embora, que fiquem os vistos gold viriam ainda mais, com certeza, mas enfim, mas Portugal está no mapa, e foram muito importantes. O que não foi importante foi termos acabado com uma regra a meio. Isso é aqueles sinais. A regra dos vistos gold, por exemplo, certo, como outras que nós vamos mudando. Gerou uma antipatia e um obviamente, movimento. De certa forma, parece que estamos a dar um cartão amarelo aos investidores e às pessoas internacionais que tanto têm contribuído aqui para o crescimento. Na verdade, o que está a fazer é procurar apaziguar a opinião pública interna, que achava que era isso que estava. Por questões políticas, às vezes põe-se em causa depois toda uma indústria, o que é uma pena. Pedro, tendo em conta essa experiência que tem, é uma pergunta muito concreta. As nacionalidades, as pessoas que têm vindo de outros países para Portugal, os franceses, houve um momento em que vieram em massa, não é? E estão ali em Campo de Ourique e estão muito situados. E continuam a vir. E continuam a vir com o mesmo volume. Fala-se também dos americanos que, enfim, agora também parece que depois de terem descoberto o Douro, descobriram Lisboa. Os americanos acho que é a novidade dos últimos 12 meses. É assim tão vincado? É muito vincado. Estão em número 1 no ranking em Lisboa neste momento.
há CEOs, eu falo por mim, o meu CEO europeu, portanto eu reporto um CEO europeu e o meu CEO mora em Cascais. E, portanto, em vez de viver em Londres, que era para onde viriam, para onde normalmente os CEOs vão, ou para Londres, ou para Paris, ou para Frankfurt, há cada vez mais CEOs a querer viver para Portugal. Uma das razões... Os que podem trabalhar dessa forma. Trabalham desta forma, eles viajam à mesma pela Europa fora, só que a base é Portugal. Enfim, tem as famílias nas melhores escolas, os filhos nas melhores escolas, as mulheres entretidas que podem fazer surf ou outras atividades. Ou trabalhar. Têm aquela segurança que às vezes os estrangeiros achavam que mas depois os hospitais, a segurança, tudo isso está ultrapassado. Ou seja, nós temos ótimos hospitais, temos ótimas escolas, ótimas universidades, boas infraestruturas e isso, enfim, tem sido... E, portanto, já para não falar depois da simpatia e do tempo desses fatores que nós já todos sabemos. É bastante menos agressivo do que viver em Paris ou em Londres, que tem outras vantagens. Aqui temos somos de alguma forma periféricos desse ponto de vista, o que também traz a... Os voos diretos fizeram diferença. Os voos diretos de Chicago, de São Francisco para Lisboa faz muita diferença. Claro. E portanto, enfim, estão a vir e ainda vão vir mais. Portanto, é essa a nacionalidade que tem... Essa nacionalidade é aquela que tem marcado mais, também os ingleses, por causa do Brexit, mas muitos alemães também, e os europeus também continuam cada vez mais apaixonados aqui pelo nosso país. Continuam a vir e, portanto, é uma área de negócio que vocês têm desenvolvida com departamentos dirigidos a esse Sim, uma área, nós estamos a JLL é uma empresa que está ligada ao imobiliário comercial, mas em 90 países. Em Portugal é um dos países que o foco do residencial é mais importante. Nos 90 só 5 é que têm residencial e Portugal é aquele que tem mais peso. E, portanto, é uma área de negócio muito importante para nós, a residencial. O ponto agora que vivemos é um ponto de mudança de alguma forma. Ontem, quando a entrevista for publicada, já não vai ser ontem, há uns dias, nesse caso, o BCE aumentou os juros em 75 pontos base, portanto o dinheiro vai ficar mais caro, vai ser bombado ao contrário do mercado, isto é, vai ser retirado do mercado de dinheiro. Isso impacta diretamente no crédito e tem como objetivo refrescar a economia de alguma forma, ou reduzir a temperatura da economia, reduzir os preços e pode conduzir a uma recessão. Isso, quando acontece, impacta diretamente no mercado imobiliário. Impacta, claro que sim. Impacta. Vamos começar a sentir todos um bocado na pele aqueles que têm crédito à habitação com os juros a subir. Aliás, nós estivemos aqui durante 10 anos sem falar de taxas de juros, tivemos 10 anos sem falar de inflação e de repente há uma mudança grande nesse aspecto. Isto, claro, que tem impacto no mercado imobiliário, porque quem se financia, o custo é mais caro, tanto no imobiliário comercial. Os portugueses financiam-se todos. Mas também há um fenómeno nos portugueses que tem acontecido agora, que é importante, que é grande parte das poupanças, os portugueses que têm poupanças, sem se financiarem, compram também casas. Estas casas em primeira mão, às vezes também do segmento médio-alto. Portanto, é onde é um grupo mais pequeno. É um grupo mais pequeno, efetivamente, mas eu acho que também é uma grande alteração face ao que existia. Noutros países há uma tendência muito grande das pessoas individuais comprarem imobiliário como forma de aplicar os seus recursos, as suas poupanças. Portugal, isso não acontecia tanto, acontece cada vez mais e isso nós estamos houve quem aprendesse, enfim, houve muitas pessoas que entraram no mercado quando estava tudo a sair, em 2011, 2012, quando sofremos a grande recessão. Houve pessoas que fizeram negócios extraordinários, comprando edifícios na Avenida da Liberdade maravilhosos que depois, que hoje valem fortunas, não é? Ainda bem que isso aconteceu. Isso foi uma das grandes mudanças que houve aqui na nossa cidade e no nosso país. Teve a ver com a alteração da lei do arrendamento. Sim, que era fundamental. Que era fundamental. Aliás, foi uma alteração que nos foi quase imposta pela Troika, porque eu acho que nunca teria havido coragem política para o fazer. E bem dito essa alteração, porque as cidades e o país mudou. Sim, permitiu a renovação, permitiu que houvesse investimento, já que ele passa a ser remunerado, não é? Claro, passa a haver um preço de mercado, embora agora estamos no ponto contrário. Aliás, as rendas acabam de ser congeladas, mais ou menos, a crescimento de 2%. Sim, face à inflação. Face à inflação, o que significa que os proprietários vão perder também eles... Sim, mais uma vez nós vamos sempre um bocadinho mais longe do que os outros países, mas enfim, há sempre aqui uma tentativa de proteção das pessoas, o que eu também percebo,
mas sim. Mas então, olhando para esse momento que vamos atravessar, os estrangeiros que compram em Portugal não usam crédito? Não, os estrangeiros que compram em Portugal, a maioria não usam crédito. Enfim, os estrangeiros, quando falamos de instituições que compram em Portugal, a maior parte das vezes é com o chamado equity, não é, com capitais próprios, mas depois acabam por se refinanciar no mercado. E isso aí é algo que vai ter impacto agora, esta subida das taxas de juros, obviamente, e muda um bocadinho a equação dos investimentos que são feitos. Para os portugueses, obviamente, e para as pessoas que compram casa com crédito à habitação, que também não tem a ver, enfim, não tem a ver com aquilo que acontecia antes da crise, onde havia, enfim, praticamente 90% dos portugueses financiavam. Se calhar agora estamos a falar mais de 60% das operações onde isso acontece. Mas como é que se deu essa mudança? Os portugueses não enriqueceram subitamente? O que é que justifica essa redução do... Houve uma redução, os bancos também mais os cautelosos. Os bancos passaram a emprestar menos. Emprestar menos, por vezes emprestavam mais do que 100%, não é? E, portanto, houve também houve uma mudança dos bancos, portanto, não emprestam de qualquer maneira como passou a haver menos crédito imobiliário e, portanto, os bancos foram mais cautela e pronto. E houve também alguns portugueses com as tais poupanças que onde se sentem mais seguros é no imobiliário em vez de terem poupanças canalizadas para outras classes de ativos. Há pouco o Pedro disse que enfim, justificou que não existia uma bolha, que houve uma recuperação do mercado que estava mais ou menos parado, embora estes crescimentos de 12, 13, 14%, o que significa de preço que em certas zonas de Lisboa é de 20, 25% num ano, poderia indiciar isso, ou pelo menos é um valor que impacta de forma... O meu rendimento não aumenta 20% ao ano. Enfim, de ninguém aumenta 20% ao ano, nem regra, não é? Mas agora, com o aumento das taxas de juros, é possível que haja uma redução dos preços, ou isso é impossível? É que na Troika, lembro quando a Troika teve cá, houve zonas que caíram 10, 15% fora de Lisboa, houve uma quebra evidente do mercado. Não é? Eu acho que eu volto um bocadinho ao início, enquanto não houver oferta suficiente, vai haver sempre alguma pressão nos preços. 80% das casas que são transacionadas são casas antigas, são casas usadas. 60% dos escritórios que são transacionados são escritórios novos, portanto vou fazer esta comparação e portanto enquanto não houver oferta vai haver sempre alguma pressão sobre os preços. Obviamente que quer dizer, se eu pagava 500 euros de crédito à habitação e se agora vou pagar, e se tenho capacidade para pagar 500 e agora para o mesmo volume só vou ter que pagar 700, obviamente que vai pressionar o preço. Obviamente que vai haver aqui uma pressão no preço. Portanto, ele pode não reduzir, mas o crescimento é que vai ser menor. O crescimento obrigatoriamente será menor, mas pronto, vamos ver também quanto tempo é que isto vai durar, esta questão da inflação e das taxas de juros. Sabemos que este ano é o que é, 2023 também será. E pronto, é difícil fazer prognósticos, mas sabemos que, enfim, isto é uma coisa que a tendência vai ser passar de 2024 a 2025. Mas não parece muito, o Pedro não me parece muito preocupado. Isto significa que eu não devo estar também preocupado, é isso? Não, eu acho que temos razões para estar preocupados. Isto não são só ventos a favor. Pode haver uma recessão, não é? Segundo se parece. Não são só ventos a favor. Nós tivemos momentos, se calhar, muitos anos de só ventos a favor e com o mercado imobiliário sempre a tirar muito partido disso. Mas obviamente que agora também temos alguns ventos contra e óbvio que estou preocupado em relação a isso porque as regras mudaram e nós não estávamos habituados a isso, mas acho que os fundamentais ainda cá estão, ou seja, nós continuamos a não ser um país, continuamos a ser um país com muita procura. Vai continuar a existir procura externa, acho que vai continuar a haver procura externa. E em termos enfim, os preços de construção, os preços da terra ainda são preços que a comparar com outros mercados, outros países, acho que Portugal ainda está a níveis perfeitamente normais. Temos mesmo um minuto, para lhe perguntar o que é que acontece quando saímos de Lisboa e vamos para as zonas do interior do país, vê-se algumas pequenas vilas, cidades, com tudo à venda, com preços muitíssimo baixos, é o contrário do que acontece em Lisboa. Tem essa percepção? Sim, e há de facto uma tendência portuguesa, eu diria, das pessoas estarem mais próximo do litoral possível. As pessoas
parece também que descobriram o mar e querem estar mais perto do mar e estar, não é? Sobretudo aqui durante a pandemia isso aconteceu muito. E, portanto, olhando para isso, é uma oportunidade também, porque as infraestruturas são boas, os transportes, enfim, as estradas são boas, e consegue-se viver também com muita qualidade de vida, sobretudo hoje em dia com o teletrabalho, que veio para ficar. Consegue-se viver também com alguma qualidade de vida nessas regiões mais interiores e que não são com acessos relativamente fáceis às grandes cidades. Sim, exatamente, apesar de ter esses preços muito deprimidos, com casas em... Exatamente, portanto eu acho que é algo que se pode tirar partido, que as pessoas podem tirar partido também. Muito bem, obrigado Pedro Lencastre por nos ter dado estes elementos, estes factos. Espero de facto que a recessão, se vier, seja menos profunda e que o mercado imobiliário continue pujante, havendo espaço para que também haja casas para a classe média. Muito obrigado. Prazer enorme, obrigado.